irmãos, irmãs, com alegria nos reunimos no dia do Senhor, no domingo, para celebrar a Eucaristia, o encontro por excelência dos cristãos. Hoje encerrando praticamente o mês de janeiro, hoje dia 26, novamente com o evangelista Lucas, no terceiro domingo do tempo comum. Domingo passado foi o batismo, que se deu lugar ao segundo domingo, hoje terceiro domingo. E assim nós lemos no evangelista Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante, sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia deste terceiro domingo do início do tempo comum apresenta o programa de vida de Jesus, sua atividade junto aos pobres e excluídos do seu tempo e com eles o anúncio do reino de Deus para todos. A Eucaristia que celebramos é sempre memória da prática libertadora de Jesus, levada às últimas consequências, com a sua morte e a sua ressurreição, e que realiza-se hoje na caminhada da comunidade. É o lugar para o qual convergem e se fundem o programa de Jesus e o projeto da comunidade cristã. Se for diferente, alguma coisa errada estará acontecendo. O Evangelho inicia com o trabalho realizado por Lucas e sua preocupação em apresentar com solidez e credibilidade o que Jesus realizou, o que Jesus ensinou. Ele vai fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, a fim de escrever uma narração bem ordenada. Ele pesquisou sobre as tradições existentes, transmitidas por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares, viram tudo que Jesus ensinou e realizou. Toda a atividade de Jesus, meus irmãos, tem início e sustenta como? Sob a ação do Espírito Santo. Em qualquer circunstância ele age movido pelo Espírito Santo. É ele que vai dizer, como ouvimos aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou para a unção, anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Me permitem, os que condenam a teologia da libertação, muita gente que a gente fica ouvindo aí na internet, não sabe nada do Evangelho, ou menos do que nada. Olha a mais pura, genuína teologia da libertação saindo da boca de Jesus. Quem é você, meu irmão, minha irmã, para condenar a teologia da libertação?
para botar Papa e quem é a favor dela e trabalha com ela junto aos pobres no inferno. Você que deveria sair da igreja, deveria corar de vergonha quando se coloca contra a teologia da libertação. Quem são os pobres no Evangelho de Lucas? São os que estão à margem da sociedade, vítimas dos poderosos, sem forças ou condições para resistir-lhes, desprotegidos e expostos à violência dos grandes. Diante deles, Jesus não pode ficar indiferente e se apresenta como defensor, o vingador dos pobres. Olha aí, que já aconteceu lá no Antigo Testamento. Vá lá nos profetas, Deus se vinga dos pobres, ele faz os pobres terem vida, terem paz, terem dignidade, serem alegres, encontrarem o seu espaço. Em todo o Evangelho, Lucas apresenta esse Jesus solidário, agindo em favor dos empobrecidos e marginalizados. Claro que a salvação não é só para eles, não é privilégio deles, a salvação é para todos, é dom e graça para toda a humanidade. É preciso fazer o caminho do reconhecimento dele, humilde, simples e pobre, para sermos ricos para Deus como ele. Como Jesus, como a igreja, como nós compreendemos os ricos. O que é que Jesus exige deles? Que eles vão para o inferno? De jeito nenhum, porque tem muito rico bom, tem muito rico justo, honesto, verdadeiro, que pensa bem, pensa como o Evangelho, pensa o bem dos outros, partilha, eu sou testemunha, que ajuda instituições, igreja, pobres, creche, asilos e tudo, eu sou testemunha. Então, muitos já estão desenvolvendo um programa parecido com o de Jesus. Agora, a riqueza para qualquer pessoa, ela é sempre questionada. Ela é fruto do trabalho? Ou ela é a base da exploração dos pequenos e dos pobres? E sobretudo, que os ricos, os poderosos, os grandes, e muitos deles quanto ajudam a igreja, não podemos esquecer disso, não é? E todos nós viver do que é essencial. Olha aí, porque o supérfluo sempre gera injustiça e exclusão. Viver do essencial, isso é que é ser pobre. É oportuno compreender ainda que o ano da graça, anunciado por Jesus, já presente no profeta Isaías, era como que um indulto. As terras hipotecadas ou roubadas pela ganância dos grandes latifundiários do tempo eram devolvidas e todo o povo recomeçava a vida nova, porque a partilha dos bens voltava a regular as relações sociais. O originalíssimo sentido do jubileu. Tempo de perdão, tempo de retomar, tempo de refazer, tempo de repensar, tempo de repartir. Olha aí. Assim, a proposta de Jesus era que os pobres fossem reintegrados na sociedade com a recuperação de tudo o que haviam perdido. A evangelização, então, proposta pela igreja, é uma evangelização que implica solidariedade com estruturas econômicas que privilegiam a partilha dos bens e haja mais igualdade, liberdade e dignidade para todos. É a comunidade cristã que tem o dever de atualizar o hoje do cumprimento da Sagrada Escritura, não esquecendo na sua prática os últimos e os que estão à margem dos bens da vida. Como nossas comunidades encaram o ano da graça do Senhor? Como nós vamos viver este jubileu, o jubileu da esperança, peregrinos da esperança, mais solidários, mais misericordiosos, mais próximos? Os pequenos gestos de partilha apontam nessa direção, ou deveriam apontar. Um mundo mais justo, solidário, sem exclusão, possível. Nós sonhamos com este mundo, com esta realidade? A palavra do profeta que Jesus pôs em prática encontra respaldo hoje em nossas comunidades? Acreditamos ou não numa prática que liberta de todas as formas de escravidão? E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Aleluia, aleluia.